Pois bem, vamos explicar um pouquinho sobre termologia. Imagine que aqui eu tenha uma pessoa. Pois bem, e essa pessoa, ela é feita de pequenas células. Essas células, por sua vez, são feitas de moléculas. Essas moléculas são feitas de átomos. E quando nós falamos de átomos, nós estamos falando de partículas atômicas, como prótons, elétrons e nêutrons. Nós poderíamos continuar essa setinha aqui e falar de quarks, leptons, baryons, muons, fluons, gluons, mas vamos parar por aqui. Pois bem, essas partículas atômicas, elas não estão paradas, elas apresentam um movimento. Esse movimento pode ser de vibração, pode ser de translação, que é quando essas partículas estão se movimentando, mudando a sua posição, andando para a esquerda ou para a direita. Pode ser um movimento de rotação, quando elas estão girando em torno de si mesmas. E essas três possibilidades representam um movimento. Mas para que eu tenha movimento acontecendo, para que eu tenha essas três possibilidades, essas partículas precisam ter energia de movimento, que inclusive tem até um nome especial para ela, não é verdade? Nós chamamos isso de energia cinética. Essa energia cinética é quem faz essas partículas apresentarem esses movimentos. Logo, como tudo dentro do seu corpo depende dessas partículas, prótons, elétrons e nêutrons, os átomos, moléculas, células, já que elas estão em movimento, tudo no seu corpo também está em movimento. Nós dizemos então que existe uma energia de movimento dentro do seu corpo que faz tudo se movimentar. Por isso, nós chamamos essa energia de energia interna. Em muitos casos também chamada de energia térmica. É uma energia que está dentro do seu corpo, já que ela está dentro das suas moléculas, dentro das suas células, fazendo essas partículas se movimentarem. E essa energia interna é quem garante o movimento dessas partículas. Quando você está num dia quente, por exemplo, debaixo do sol, você está absorvendo a energia do sol e aumentando a sua energia interna. Resultado, essas partículas vibram mais e você passa a estar num estado de alta energia. Num ambiente mais frio, ao contrário, seu corpo libera energia, você fica com menos energia dentro de você. Essa energia interna cai e você sente frio. Pois bem, então essa energia térmica, a energia interna dentro do corpo, é o que garante que suas moléculas estão em movimento. A temperatura é a medida indireta da energia térmica. Como assim? A temperatura, ela mede o quanto as suas moléculas estão vibrando, estão se movimentando. Quanto mais quente você está, mais energia térmica você tem, mais seus átomos estarão oscilando, vibrando. Logo, maior será a sua temperatura. Nós dizemos que essa medida é indireta, porque a temperatura não diz para você, olha, a energia térmica dentro de você vale 100, vale 200, vale 1000. Não, ela mede o quanto a energia dentro de você está fazendo suas moléculas vibrarem. Então, ela olha para as moléculas e diz, olha, as moléculas estão vibrando muito, quer dizer que tem muita energia térmica dentro desse corpo. Por isso, nós dizemos que é uma medida indireta. Ela não mede diretamente a energia. Pois bem, então nós dizemos o seguinte, temperatura, ela tem a ver com a vibração das moléculas. Se você quiser trocar a palavra vibração por oscilação, corretíssimo, tranquilo. E também poderíamos trocar por movimentação. Quanto mais oscilação tiver no seu corpo, maior vai ser a temperatura. Por quê? Porque tem mais energia térmica dentro do seu corpo. Bom, é importante deixar uma coisa clara. Energia térmica ela só existe dentro dos corpos. É claro, afinal de contas,
Seus átomos, suas células, não existem fora de você. Elas existem dentro do seu corpo. Pois bem, então, temperatura mede... Então, temperatura depende da energia dentro do seu corpo, chamada de energia interna ou energia térmica. Agora, vamos ver uma situação diferente. Imagine a seguinte situação. Vamos pegar aqui um exemplo em que essa senhorita está com febre e aí os pais dela usam um termômetro para verificar a sua temperatura. Vamos entender os processos físicos que ocorrem aqui nessa situação. Quando nós falamos de febre, de maneira geral, ela ocorre porque o seu corpo está lutando, seu sistema imunológico está lutando contra um agente externo, uma bactéria, um vírus, e aí nós chamamos de infecção. Bom, ela pode ser estomacal, ela pode ser de gripe, ela pode ser de vários tipos. Seu corpo acaba tendo um aumento de temperatura. Se a sua temperatura aumentou, quer dizer que nós vamos ter mais agitação das suas moléculas. Nós vamos ter mais vibração, ou se você preferir, oscilação. O que nós podemos dizer é que existe mais energia térmica dentro do seu corpo. E isso leva ao aumento de temperatura. Eu vou supor que a senhorita está com 40 graus de febre. Bom, se ela está com 40 graus, ela está com uma alta agitação das moléculas e o termômetro ele está a temperatura ambiente. Bom, para esse exemplo, eu vou supor que o ambiente está com uma temperatura de 25 graus Celsius. Perceba que existe uma diferença de 15 graus entre a pessoa e o ambiente. E aí o termômetro ele está a temperatura ambiente quando ele é colocado na boca dessa senhorita. E aí o termômetro ele está a temperatura ambiente quando ele é colocado para medir a temperatura dessa senhorita. Resultado. Então nós podemos dizer que essa senhorita, como ela tem mais energia térmica que o ambiente, tem mais temperatura que o ambiente, como ela é o corpo mais quente e o ambiente é o corpo mais frio, ela vai liberar energia, já que ela está com mais energia que o ambiente. Toda vez que um corpo quente libera energia, nós damos um nome especial para essa energia. Eu não posso chamar ela de energia térmica, porque a energia térmica só existe dentro dos corpos. E essa energia está saindo do corpo da pessoa. Por isso nós damos um nome diferente. Nós chamamos isso de calor. Calor, portanto, não é um estado, não é uma sensação. É errado dizer estou com calor. O dia está calor. Isso é errado. Calor é uma energia. No final das contas, o calor é a energia que um corpo quente libera quando na presença de um corpo mais frio. Ele sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Aqui nesse caso, da senhorita para o ar desse ambiente onde ela está. E aí o corpo humano ele é interessante. Toda vez que você libera energia, a sensação que você tem é de frio. Por isso que a pessoa que está com febre sente frio. Ela está muito quente, ela está liberando energia e por isso ela tem a sensação de frio. Essa sensação é como se o corpo humano estivesse te avisando: olha, você está perdendo energia, tem algo errado aqui. Sensação de frio. A sensação oposta é quando você está com uma temperatura abaixo da do ambiente. Nesse caso, você vai receber calor. E aí, você vai ter a sensação de que está muito quente. Perceba então que quente e frio são sensações, são características, são estados. Calor não. Calor é energia que flui de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E calor só existe fora dos corpos. Calor só existe fora do corpo. Não existe calor dentro. Então, por exemplo, eu estou com muito calor e por isso minha temperatura está alta. Essa frase tem um erro. Você tem muita energia térmica, por isso a temperatura está alta. Aí está correto. Calor é só quando a energia sai do corpo.
Por isso nós dizemos que o calor é uma energia em trânsito, ou seja, é uma energia transitando entre um corpo quente e um corpo frio. Ela só existe do lado de fora dos corpos. Bom, mas a pessoa colocou aqui o termômetro para medir a temperatura dessa senhorita. O termômetro, ele está à mesma temperatura do ambiente. Na hora que ele for colocado em contato com a senhorita, como existe uma diferença de 15 graus na temperatura, o que vai acontecer é que eles vão trocar calor, senhorita e o termômetro. E essa troca de calor vai acontecer até que o termômetro esquente e a senhorita esfrie um pouquinho e eles atinjam a temperatura de equilíbrio. Perceba que como o termômetro é pequeno, ele tem uma energia térmica muito pequena em relação à energia da senhorita, da garota. Então, nós dizemos assim, o quanto o termômetro vai esquentar é muito mais do que a senhorita vai esfriar, porque ela vai liberar calor. Mas isso vai acontecer. E aí eles vão chegar numa temperatura de equilíbrio, ou seja, quando a temperatura do termômetro for igual à temperatura da garota, da senhorita. E por isso que coloca o termômetro e espera um pouquinho, porque leva um tempo até que eles troquem calor e aí eles atinjam uma temperatura de equilíbrio, que é quando o termômetro chega ali na temperatura próxima da pessoa, da senhorita. E aí você pode ler a temperatura da senhorita no termômetro.